Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Moisés e hoje eu vou falar aqui sobre uma análise rápida da geopolítica, sobre a questão e a posição do Brasil e como as narrativas são construídas aqui, né, e colocam em risco a nossa soberania nacional, tá? Perante, é óbvio, o restante do mundo. Eu vou falar especificamente do rapaz aqui, que é o animador, né, o influenciador digital ali, o Felipe Neto. Eu já falei ontem na nossa live ali, estendi bastante, mas o pessoal pediu para eu fazer um recorte aqui sobre o tema e a gravidade disso, e eu farei aqui. Lembrando que não é só a voz dele, fica aí que você vai entender o que eu vou falar. Tá? Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Dá like agora, se inscreve no canal, porque tem vídeo e live todo dia aqui. Aliás, sempre nos encontramos às 22 horas, né? Sempre que Deus assim permitir. Então eu vou falar agora um pouquinho, influenciador digital aí, que é o Felipe Neto, é uma figura muito conhecida, tem mais de 40 milhões aí de seguidores só na plataforma de vídeos aqui, né? Significa quase a metade de todos os inscritos na própria plataforma, portanto é uma pessoa de expressão, ou seja, que alcança muita gente, pode ter alguma coisa a ser descontada aí, né, de contas assim que não são 100% originais, mas é um grande alcance, o maior alcance dentre as opiniões aí no meio dos influenciadores digitais. Tá? Ele, de um tempo para cá, se juntou ali a algumas vozes, inclusive políticos e outros artistas, pessoas que, por ora, como os políticos, estão simplesmente e tem na figura do presidente Bolsonaro um adversário para 2022, legítimo, vão lá, a gente espera que esse pessoal haja assim, e do outro lado, principalmente a classe artística, aquela parcela da classe artística que não vive especificamente do seu talento, e sim do dinheirinho que sempre vinha ali do governo, a partir das leis de incentivo. Não tem nada ilegal nisso, apesar de, na nossa opinião aqui, ser uma desvirtuação, né, um desvirtuamento, né, do objetivo final das leis de incentivo, pois elas visavam o benefício, né, ou visam o benefício de quem está começando ali, precisa colocar seu projeto cultural adiante. Atores consagrados aí fazerem acesso, lançarem mão disso, é questionável, pode ser legal, a questão moral é outra coisa, mas não é o ponto aqui específico. O problema é que desde que o presidente Bolsonaro assumiu, essas verbas foram, vamos dizer assim, o acesso a esse tipo de verba foi dificultado, né? Ou seja, com mais regras, prestações de conta, tudo mais, ou mesmo até pelo conteúdo que estaria sendo produzido ali diante disso. Também não é o nosso caso. A questão é que essa turma fica muito insatisfeita e até por terem o domínio, né, o talento, justamente por serem artistas, por saberem atuar, ou seja, fingirem aquilo que não são, fica fácil para eles aí construir qualquer tipo de narrativa, vira uma espécie de novela mental e não precisa nem grandes alinhamentos. Isso tudo tomou aí força com a fala recente do Felipe Neto, que chamou o presidente Bolsonaro de genocida. E até então você pode dizer, não, mas o que é o problema? O presidente precisa estar sujeito a críticas, isso é normal. Pessoal, vamos lá. Uma coisa é uma crítica, outra coisa é uma incitação. São situações, por exemplo, como nós vimos recentemente, tanto com o deputado Daniel Silveira, que inclusive estava preso até ontem, né? E agora está em questão domiciliar. E tinha ali o advento ali da liberdade de expressão protegida como parlamentar, né, por lei no Brasil. Ainda assim, a Lei de Segurança Nacional foi utilizada em desfavor do Daniel Silveira e ele está cumprindo duras penas por isso. Do outro lado, nós temos também o que aconteceu recentemente com o humorista e também apresentador Danilo Gentili, que fez um comentário triste ali, já pediu desculpa, aliás, no mesmo dia, pois fez uma espécie de incitação. O que essas duas situações têm diferente da questão do que o Felipe Neto atribui ao presidente Bolsonaro? Vamos lá. Nas outras duas questões, o problema se restringe à legislação interna do país. São diferenças e a própria lei brasileira já prevê ali ferramentas para que isso seja apurado. Inclusive, na opinião aqui, humilde opinião nossa, houve um excesso, vamos dizer assim, uma reação desproporcional do judiciário em ordenar a prisão do Daniel Silveira. A medida correta, se alguém lá descumpre, lá entra em processo de calúnia ou difamação, que vá lá e se busque o ajuste dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né? A questão do Felipe Neto, ela ultrapassa um pouquinho isso.
Porque ele, ao atribuir o crime, né, o que já é um crime no Brasil, de genocida, genocida não é só uma palavra. Tá? Quando ele atribui essa expressão ao presidente, ele abre espaço internacional para que haja entidades internacionais de interesses supranacionais, que muitas das vezes têm interesses que eu relativizo bastante, que sejam para o bem do povo brasileiro e sim para os seus próprios interesses internacionais, a intervirem no país, pessoal. É uma situação muito mais complexa, não é uma brincadeira atribuir um crime. Aliás, é considerado um dos crimes mais terríveis da humanidade, é o crime de genocídio, que, para quem não sabe, é o extermínio, né, de parte ou de toda uma população por etnia, religião, ou até pela comportamento territorial, por conta de um líder tirano. Então, você atribuir esse tipo de adjetivo ao presidente da República, um presidente que foi eleito de forma democrática, sem nenhum questionamento, dentro do rito normal eleitoral brasileiro, é um atentado não ao presidente da República, e sim ao povo brasileiro que escolheu ele para estar lá. Quem vai sofrer as consequências a médio e longo prazo desse tipo de narrativa não é o próprio presidente, num primeiro momento sim, mas o povo brasileiro. O Brasil pode estar sujeito, por exemplo, a sanções econômicas, a algum tipo de restrição, inclusive de mobilidade no país. As autoridades brasileiras, inclusive as Forças Armadas, podem estar sob risco até quando estiverem em trânsito fora do país, porque a gente sabe que o objetivo final dessas entidades supranacionais, muitas das vezes, é buscar uma interferência que eu considero ilegítima, pode ser legal, mas ilegítima, em outros países. Nós não queremos isso para o nosso país. Então, o rapaz pode achar muito bonito isso, né? Pode achar muito engraçado, ele já conseguiu o que ele queria, aliás, ele fez isso a vida toda, que é chamar a atenção para si, isso ele já conseguiu. Porém, isso traz consequências para o nosso país. Gostaria muito que ele pensasse, né? Eu sei que ele está em busca desenfreada pela fama, pela colocação, né, principalmente dentro das plataformas de mídia digital, ele vive disso, ele chegou à fortuna dele com isso, é um multimilionário, não tem nada de mal nisso. Tá? Porém, arriscar a soberania nacional em nome de uma vaidade, em nome de uma busca, de uma ganância, aí, pessoal, aí já foi demais, a gente teve aqui que se manifestar. Eu não vou deixar só ele responsável por isso, porque na corda desse tipo de opinião, aí outros desvairados, que também são ambiciosos, buscam a mesma coisa. Então você tem aqui, por exemplo, não sei se dá para você ver aqui, essa matéria, pessoal, completa, inclusive com os termos, a questão dos acordos dos tribunais internacionais, do qual o Brasil é signatário, tudo isso está aqui no portal Pátria.digital, matéria completa, o pessoal me consultou, inclusive eu fiz análise, eu trabalho com análise de geopolítica, estratégia e assuntos militares aí já tem quase 30 anos, e eu contribuo aqui na internet esclarecendo um pouquinho as pessoas sobre esses temas. O governador de São Paulo, nessa mesma linha, nesse mesmo alinhamento, proferiu ontem em audiência no Senado com outros governadores que irá ingressar no Tribunal Internacional contra o presidente Bolsonaro, chamando da mesma coisa, ou seja, um orquestramento, né? Um por interesse político, já que anseia o lugar de presidente da República em 2022. Dificilmente alcançará, teve atitudes muito questionáveis aí na condução que fez no seu estado, né, para combater ali a questão de saúde pública que acomete o Brasil e o mundo, né, e conduziu muito mal, é o maior índice ali de problemas e óbitos em todo o território nacional, e ele tem liberdade total e recursos para poder remediar como ele achava melhor, e não deu certo as suas medidas. Inclusive, está provocando a próxima leva aí, que vai acometer a sociedade, ele será responsável, porque devido a todo o trancamento aí da economia, né, vai gerar pobreza, miséria, aí vem doenças tanto do trato psicológico quanto também do trato físico. E ele deve ser responsabilizado no futuro por isso. Mas a ganância é tão grande que ele embarca nesse tipo de diálogo, aliás, constrói esse tipo de diálogo junto com outros interessados, né, e isso vai cada vez expor mais. Você acha que é pouco? Nessa mesma matéria nós vamos tratar aí também que no ano passado um dos ministros da Suprema Corte atribuiu às Forças Armadas brasileiras a coautoria desse mesmo crime. Você imagina que autoridades constituídas, políticos eleitos e classe artística, todos com interesses que vão muito além do bem público, né, nesse caso, atribui esse determinado
comportamento ao líder máximo da nação e à entidade que tem a maior credibilidade por parte, inclusive, da população brasileira, que são as Forças Armadas, tornando isso arriscado para as próprias forças, porque isso pode vir a ser questionado. Eu vou recomendar aqui e trarei em breve um vídeo, eu que já estive por vários países no mundo, inclusive países que passaram por condenações de tribunais internacionais, países, por exemplo, como o Sudão, mas tem muitos outros aí, né? A Iugoslávia também, onde já estive, no Sudão, onde já estive lá, vi como isso é devastador para o país é praticamente congelado, e como isso é sério, e essas pessoas não têm noção do que estão fazendo, na ânsia de cumprir os seus objetivos, tá? Os seus objetivos pessoais, estão colocando em risco a soberania do povo brasileiro. A preocupação aqui em si não é com a figura do presidente em particular, o presidente tem seus meios, inclusive jurídicos, para se defender, os seus recursos, tá? Mas sim com a soberania do Brasil, com o povo brasileiro e com as nossas Forças Armadas, que estão inclusive envolvidas aí indiretamente nessas acusações a partir de falas de autoridades do Brasil. Então, muito sério, é importante que se observe isso, vai o recado para que se leve isso a sério, porque uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses 30 anos aí representando o Brasil em diversas searas, no Brasil e no exterior, em conselhos de alto nível governamental, é que os fatos pouco importam. A narrativa costuma alcançar o objetivo mais fácil do que os fatos. E nesse caso está se construindo uma narrativa, né, que é muito perigosa para a população brasileira, tá, pessoal? Esse é um vídeo extra aqui do canal Pátria e Defesa, eu fiz questão de gravar aqui porque o pessoal ficou com muita dúvida ontem. A matéria tá no portal Pátria.digital. Eu convido a você curtir e compartilhar esse vídeo neste momento aqui, se inscrever no canal Pátria e Defesa, porque nós temos vídeos e lives como esse aqui, e lives aqui onde a gente debate amplamente aqui por algumas horas determinados assuntos de interesse nacional. E para você se inscrever, porque dessa forma, toda vez que nós lançarmos um vídeo e uma live, você será informado. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe a todos e fui. Grande abraço.